sobre um tema geral, né? Nós estamos estudando o livro de Provérbios, então vivendo para a glória de Deus, orientações, diretrizes aí baseado no livro de Provérbios, e hoje nós chegamos aqui no capítulo de número 3, e eu convido você a abrir então a palavra do Senhor, lá em Provérbios capítulo 3, onde vamos tratar do vivendo para a glória de Deus, através da prática de um código de honra. Nós vamos ver que, de certa forma, a palavra de Deus nos apresenta aí um código de honra que devemos praticar como consequência natural da sabedoria de Deus na nossa vida. Nós vamos depois tentar sintetizar esse código de honra. Eu não sei quantos gostam de filmes épicos aqui, né? Filmes, período dos cavaleiros, das cruzadas, né? Você tinha lá um código de honra dos grupos, né? Em especial os cruzados e tudo mais. Nas histórias dos reis, nas histórias até, não nas questões históricas, mas até míticas, né? Tratando códigos de honra que caminhavam aí, ou que direcionavam a postura, né, de civilizações ou de grupos, né? O pessoal que gosta de filmes mais violentos, né, os 300, por exemplo, lá os espartanos, tinham lá os gregos, né? E assim, os cavaleiros cruzados, tudo mais, templários. Mas aí nós vemos que a Bíblia, de certa forma, nos apresenta aí um padrãozinho que a gente pode denominar, e eu escolhi, né, como tema aí para a nossa aula de hoje, isso, um código de honra. Ou aquilo que você tem que colocar como um juramento aí, né, em prática da sua vida, se você quer viver segundo a sabedoria de Deus. Então, convido você a abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 3. E vamos ler aqui o capítulo. Depois nós vamos trabalhar então com esse capítulo de um modo mais exaustivo. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, nessa primeira parte do livro de Provérbios, que ainda são provérbios de instrução, né? Então são períodos maiores. E ele vai dizer assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias. Então veja, o fato de ouvir a minha palavra de sabedoria e tudo mais, vai trazer alguns benefícios. Aí já começa a mencionar, dois, né? Porque eles aumentarão os teus dias, te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade, a fidelidade, atas ao pescoço, escreves na tábua do teu coração, acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece em todos os caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Parece que nós já lemos isso hoje, né? Quem estava na reunião de oração aqui, chamei sua atenção para isso. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, vai usar essa expressão. Romanos 12:16. Né? Não seja sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E com benefício será isso saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O autor de Hebreus usa essa parte aqui, quando fala lá em Hebreus 12 sobre a disciplina do Senhor. Né? Então, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável à sabedoria, ao conhecimento, a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra,
Com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho, não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se não te houver feito mal. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia, a vergonha. Okay. Cientes então do capítulo 3 aí, irmãos, né? Precisamos relembrar aí que o livro de Provérbios, como diz o capítulo 1, tem como objetivo os provérbios de Salomão, conceder sabedoria, ensino, entendimento, bom proceder, justiça, juízo, equidade, prudência, conhecimento, habilidade, direcionamento, bom siso, né? A todos aqueles que o buscam. E a todos mesmo, sejam jovens, sejam velhos, sejam simples, sejam sábios, sejam instruídos. E assim, então, o livro de Provérbios trata de orientações e diretrizes para vivermos para a glória de Deus. Porque o Senhor diz que aquele que anda em sabedoria será abençoado e glorificado. Então, a ideia é que o Senhor exalta a vida dos que buscam, né, sabedoria nele. Ele dá graça aos humildes, como nós lemos aqui no capítulo 3, verso 34. Enquanto que os escarnecedores, que desprezam a sabedoria do Senhor, ele mesmo escarnece desses, ou deles. Então nós sabemos que o livro tem o objetivo de nos conceder esse conhecimento. Nós já vimos também que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Né? O princípio da sabedoria está em temer a Deus. E já estudamos isso num das nossas aulas aqui, que o temor do Senhor é a base. Você desprezar a Deus e a palavra do Senhor, obviamente, então, que a sabedoria vinda do alto não fará diferença nenhuma. Você vai estar seguindo o seu próprio coração, é um coração enganoso, estúpido, inclinado para o mal, e isso muito provavelmente conduzirá a caminhos que vão trazer como colheita, como resultado, frutos amargos, né? Sem dizer a respeito da possibilidade da própria morte. Então, a fonte, a base da sabedoria está no temor do Senhor. Consequentemente, então, o meu relacionamento com Deus e o modo como que eu ando com Deus determinará se eu sou sábio ou se eu sou tolo. Quanto mais eu me achego a Deus, mais eu me inclino para a sabedoria do Senhor, mais eu examino, medito na lei do Senhor e pratico e obedeço, mais eu vou desfrutar das consequências da sabedoria. Quanto mais eu dou ouvidos ao conselho dos ímpios, né, à roda dos escarnecedores, dos perversos, e mais me inclino para isso, mais eu vou me achegar à prática e à comunhão com aqueles que desprezam a Deus. E, obviamente, que eu vou seguir o padrão de sabedoria deles, que é um padrão contrário ao padrão de Deus e que, ao invés dos benefícios que eu recebo de Deus, eu vou indo para o caminho contrário. Então, quanto maior o meu relacionamento com Deus e quanto mais eu ando, andar aqui eu quero usar como sinônimo de intimidade, quanto mais intimidade eu tenho com o Senhor,
mas eu recebo da sua sabedoria. Nós vimos recentemente, em uma das aulas, que a sabedoria é dada por Deus. E é dessa sabedoria que vem do alto que faz toda a diferença. Você pode ter um QI elevadíssimo, você pode ser inteligente, você pode adquirir conhecimento e habilidades fantásticas. Tem muita gente inteligente, mas que é tola e não tem sabedoria. E ao mesmo tempo você tem gente simples, às vezes não tem conhecimento nenhum, às vezes até um analfabeto, mas que vive com uma sabedoria imensa, porque teme ao Senhor e se achega ao Senhor. Então, a sabedoria não é sinônimo de inteligência. Né? Mesmo que aqui na tradução, muitas vezes você vai ver as palavras do hebraico ser traduzidas como conhecimento, como inteligência, mas a ideia da sabedoria que a palavra de Deus nos apresenta é algo que vem do alto e nos ensina a viver esta vida. A sabedoria é saber lidar com as circunstâncias desse mundo caído. Tem muita gente inteligente, né, com diplomas 1000 na parede, e que a gente poderia falar, nossa, fulano é inteligentíssimo, nosso conhecimento exaustivo, PhD, sei lá o quê, mas que não sabe lidar com as questões da vida e por isso é um imbecil no sentido da sabedoria da vida. Inteligentíssimo, né, graduadíssimo, talvez honrado por todo mundo por conta das habilidades, conhecimento, graduações que possui, mas diante das dificuldades do mundo caído, da realidade da vida, é um tapado, não tem sabedoria nenhuma. O que nós estamos tratando é que mesmo a pessoa mais simples pode ser sábia e saber lidar com as questões da vida de uma maneira diferenciada, porque anda com Deus, porque busca conhecimento em Deus. Tudo bem? Isso aí que nós estamos só lembrando. Então, capítulo 3 de Provérbios pode servir aqui como uma lista de posturas características dos sábios, ou seja, daqueles que andam em humildade com Deus, aqueles que caminham com o Senhor. Então nós vamos ver aqui vários verbos, várias virtudes, várias posturas que eu considero como se serve como uma listinha, um checklist para você ver posturas de sabedoria, posturas de pessoas que temem a Deus, posturas de pessoas que andam com Deus, que estão atentos à palavra e ao ensinamento do Senhor. E é isso que nós vamos tentar trabalhar juntos aqui nessa noite, na aula 6, para decifrar esse código de sabedoria ou esse código de honra que eu estou chamando aqui. Então, se nós observarmos as posturas apresentadas no capítulo 3, eu quero focar inicialmente os benefícios que andar em sabedoria nos traz. Tudo bem? Então, eu quero fazer uma listinha com você aqui dos benefícios em andar com Deus, ou temer a Deus, ou buscar a sabedoria de Deus. Então, vamos lá. Primeira, está aí no verso 2, no verso 16. Ele está dizendo, obviamente, uma exortação nos versos iniciais, né? Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, guarde os meus mandamentos. E aí o primeiro benefício que nos é apresentado é a longevidade. Ele vai dizer assim, porque eles aumentarão os teus dias. Eles aumentarão os teus dias. O verso 16 vai repetir, dentro desse paralelismo, né, natural aqui do livro de Provérbios. Ele diz, o alongar-se do quê? O alongar-se da vida está na sua mão direita. Ou seja, a sabedoria, a mão direita da sabedoria te conduz ao alongar-se da vida. Então, o primeiro benefício que nos é apresentado é a longevidade. E você fala assim, como que a sabedoria de Deus pode aumentar a minha vida? Nós sabemos que o estudo, já por aquilo que nós estudamos, ele acaba sempre procurando caminhos de violência, caminhos de morte, caminhos de imprudência. Não é isso que a gente vê? E uma tendência natural é que o imprudente, aquele que caminha em caminhos violentos e escolhe não temer a Deus e querer ser o dono da própria vida,
é que ele se coloca em situações muito mais passíveis de morte do que aquele que teme a Deus. Né? Quando falávamos sobre o homem violento, lá no capítulo 1, para a gente não seguir o caminho dele, e uma das questões que o capítulo 1 vai dizer é que aqueles que escolhem o caminho da violência, de extorquir as pessoas, de seguir o caminho de roubo, de práticas ilícitas, um dos resultados desse caminho é a morte. E aí, se for para a estatística, né, nós fizemos isso naquele momento, você olhar para a estatística, vamos pegar um jovem que se envolve com o caminho de drogas, ou de tráfico de drogas, ou de violência, ou de roubo, qual é a probabilidade dele chegar aos 30 anos? É menor do que aquele que segue um caminho padrão. Né? Vai estudar, vai trabalhar, vai dormir cedo em casa. Né? Certa vez eu falei, qual que é a probabilidade, né, que um dos nossos jovens está dentro do padrão que se espera de um verdadeiro cristão, levar um tiro num baile funk? Qual que é a probabilidade dos jovens da igreja levarem um tiro num baile funk? Se o cara é verdadeiramente crente, está escolhendo o caminho, então, primeiro, ele vai estar dormindo na hora do baile. Ou, né, no mínimo, dormir. Né? Então, podemos dizer, não, tem oração ainda, na vigília. Né? Então, quer dizer, o fato dele não ir já elimina a probabilidade. E aí você vai, mais uma vez, para a estatística, e aí você vai ver quantos jovens morrem em balas perdidas ou em atos de violência nesse tipo de eventos lá no Rio de Janeiro. É um número exorbitante. Né? Falava lá em Matão tem uma avenida lá em Matão, quando era pastor em Matão, tem uma avenida lá, não sei como chama aquelas duas pistas lá do lago, e ali era o point da moçada, né? No domingo à tarde. E eu falava para os meus jovens, vai dormir, vocês irem no culto à noite, não ficar com sono. Aquele lugar lá não é um lugar adequado para um jovem crente e tudo mais. E alguns, obviamente, eram ouvidos, outros não, até que um dia houve um acidente lá. Os caras fazem e um carro lá perdeu o controle lá e atropelou uma turma que estava sentada na calçada. Aí a ideia, ai meu Deus, meu amigo, você está pondo carro, está pondo bebida, música alta, juntando um monte de gente tranqueira. Qual que é a probabilidade de dar coisa ruim? É muito maior. E os crentes que não deveriam estar lá, qual que seria a probabilidade de um cara se envolver num tipo de acidente desse? Se o cara está andando num caminho de sabedoria, muito provavelmente ele não estaria ali. Então a probabilidade dele se envolver numa situação daquela é muito, quase nula, não é verdade? Não sei que, estava vindo da casa da avó e estava passando bem na hora. Pode acontecer, o avião cai na nossa cabeça, né? Mas a probabilidade é muito menor. Então, aquele que segue o caminho padrão de sabedoria, que não se envolve em tipo de atos ilícitos, a probabilidade de longevidade é maior. É isso que a Bíblia está dizendo. Se você seguir o ensino do Senhor de prudência, de sabedoria, de fugir da companhia dos violentos, de fugir de ambientes que você sabe que pode te causar problema, a probabilidade de você viver mais é maior do que aquele que despreza isso. Então, um dos benefícios da sabedoria é longevidade. Como diz o nosso ditado, né? A pessoa segura morreu do quê? Morreu de velho. Agora, a pessoa que não é segura, que é imprudente, vai fazer as coisas sem pensar, a probabilidade desse cara morrer mais cedo é muito maior. Então, a primeira promessa aqui, ou o primeiro benefício da sabedoria é longevidade. A segunda, ainda no verso 2, a parte final do verso 2 vai dizer, primeira, longevidade, porque eles aumentarão, esses ensinos, né, os mandamentos, aumentarão os teus dias. E o segundo, a sequência aí,
com a partícula aditiva e te acrescentarão anos o quê? De vida e paz. Eu chamo aqui de tranquilidade. O mesmo está no verso final no verso 17, né? Que diz: os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, os caminhos da sabedoria, as veredas da sabedoria, veredas do quê? De paz. Veja o verso 22. Porque aquele que guarda a verdadeira sabedoria e o bom juízo, né, o bom siso, serão vida para a tua alma, adorno ao teu pescoço, andarás seguro no teu caminho, não tropeçará o teu pé. Quanto te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e teu sono será suave, será tranquilo. Ou seja, aquele que anda em sabedoria, além do benefício da longevidade, também recebe o benefício da paz, da tranquilidade. Né? Eu fico imaginando, quem que assiste às vezes algum filme aí, policial, nacional, né? E todos eles que tratam do tráfico de drogas, polícia, aquela coisa toda, tem o tropa de elite, né? Tem lá o baiano, dono do morro, né? O cara não consegue nem almoçar tranquilo. Uma das cenas do filme, ele está fugindo da polícia, ele está dentro de um barraco escondido lá no buraco lá, comendo uma marmita, e aí ele fala assim pro capanga dele assim: vai ver que tá tudo muito tranquilo. O cara não consegue ter paz. Aí o cara, não, o cara levanta, puf, já leva um tiro na testa. E aí esse baiano tenta correr, acaba sendo pego e morto, né? Quem conhece o filme sabe lá. Ou seja, o cara que vive um caminho de violência, ou nas coisas erradas, esse cara consegue dormir tranquilo? Não consegue. Ele só consegue dormir quando ele se droga. O cara que escolheu um caminho de corrupção, né? Você acha que ele dorme tranquilo? Sabendo que a Polícia Federal pode bater na casa dele a qualquer hora? O que você me fala? Não. Só tem tranquilidade aquele cara que não deve a ninguém. O cara que está ouvindo a sabedoria, que está seguindo o caminho padrão. Como diz o ditado nosso, quem não deve, não teme. É essa tranquilidade que a sabedoria que vem de Deus. Eu não me envolvi com nada, não estou gerando nenhum tipo de problema, eu posso dormir tranquilo, eu vou viver em paz. Isso é um benefício dos caminhos da sabedoria, ou de viver dentro do padrão da sabedoria de Deus. O que mais? Qual mais benefício, pastor? Vamos lá, verso 4. Então, não te desampare a benignidade, fidelidade, escreve da tua coração, verso 4. E como benefício, acharás graça. Acharás boa compreensão diante de Deus e dos homens. Que é aquilo que eu chamo harmonia, né? Com os homens bons e com o próprio Deus. O verso 18 fortalece essa ideia quando diz que a sabedoria é a árvore de vida para os que a alcançam. E felizes são todos os que a retêm. Ou seja, eu vou viver bem se eu andar com sabedoria. O terceiro benefício apresentado aí é que eu, então, vou ter boa compreensão diante de Deus dos homens. Se eu sou um cara que gera problema para todo mundo, eu vou criar problema para os outros. Agora, se eu sou uma pessoa que dentro da sabedoria, mesmo num contexto de um mundo caído, eu sei lidar com as circunstâncias, eu ando direito, correto, tarará, eu vou ter boa compreensão diante dos homens e diante do próprio Deus. Então essa harmonia vai ser algo que é um dos benefícios por eu andar ou ter uma vida de sabedoria. Ainda olhando aí, agora um pouquinho mais à frente, o verso 8 vai trazer como benefício saúde, né?
Então, o verso 7 diz: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal, ou seja, vive em sabedoria, e isso vai trazer como benefício, será isso, saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. O fato de eu andar em sabedoria, de eu aplicar as virtudes que a sabedoria de Deus me conduz, isso obviamente vai trazer benefícios não só para a minha vida espiritual, no sentido de tranquilidade, de harmonia, não só a perspectiva de longevidade, mas também saúde, né? Que é o cara que vive no contexto de alguém que não anda no caminho de sabedoria, esse cara acaba vivendo uma vida extremamente perturbada e isso certamente acaba, inclusive, com a saúde do cara, né? O fato de eu não andar em sabedoria acaba com a minha saúde. Que mais? Que é benefício aí de andar em sabedoria? Verso 10. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Verso 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque a sabedoria e o conhecimento melhor é o lucro que ela dá do que o da prata. Melhor é o lucro que a sabedoria dá do que o ouro mais fino. Né? E aí o 15 ainda diz, mais preciosa é do que as pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O verso 16, parte B, primeira parte fala da longevidade, né? O alongar-se da vida está na mão direita da sabedoria, e na mão esquerda está o quê? Riquezas. Né? Riqueza e honra. Então, a prosperidade é uma consequência natural daquele que vive em sabedoria. É simples. Né? Já até mencionei aqui, nós já falamos isso, inclusive, com os adolescentes, fizemos uma conta aqui com eles. Né? Então, vamos lá, se eu não vivo com sabedoria, e eu, então, resolvo viver uma vida de vícios. Porque vício vai trazer algum benefício para mim? Sim ou não? Não vai trazer. Tem qualquer tipo de vício. Mas aí poderemos pegar o vício do jogo, por exemplo. Você já viu alguém ser próximo no jogo? Ganhou tudo. Geralmente a história é essa. O cara que ganha, o que acontece com ele? Perde tudo rapidinho. Né? Aí em Jabuticabal nós tínhamos uma história lá de um cidadão lá que ganhou na loteria, o cara ficou milionário da noite pro dia. Hoje vive andando nas ruas lá pedindo dinheiro, pedindo as coisas para os outros, porque não tem absolutamente. Essa é a história. Tá? Então, o vício não traz benefício nenhum. Mas vamos pegar aqui a conta simples, né, que eu fiz com os adolescentes recentemente. Vamos pensar um cara que fuma. O cara fuma e bebe socialmente. Vamos pensar, né, nesse padrão natural do nosso dia a dia. Quanto que é um maço de cigarro? Eu não faço ideia, sinceridade. Mas vamos lá, vamos pôr R$5 que seja, ele vai comprar do Paraguai, né? Porque já que ele está no vício mesmo, ele já está lascado, por que ele vai pagar 10? Se ele for pagar 5 no contrabandeado. Então nós vamos pagar o 5 do contrabandeado. Geralmente o cara que fuma, ele fuma um maço só. Não, ele fuma mais que um maço. Tá? Mas vamos pôr a conta aqui que esse miserável, ele fuma só um maço. Né? 20 cigarros por dia, é o maço. A R$5. Nós temos 30 dias, 30 vezes 5, R$150 só de cigarro. Só que você sabe muito bem que o cara que fuma, ele fuma pelo menos 2 maços, aí você vai dobrar esse negócio, já virou 300, tá bom? Aí R$150. Só que o cara que fuma, ele não fuma, né? Aí ele fala, não, vou tomar uma cervejinha também, porque eu sou filho de Deus. Ele ainda fala assim, eu sou filho de Deus, então vou tomar uma cervejinha. Aí quanto que é uma latinha, uma long neck, sei lá, sinceridade, não sei o preço mesmo, mas vamos pensar aí o quê? Uma latinha na faixa dos 5 também? Vamos ver uma latinha na faixa dos 5. O cara toma uma latinha só,
Não, eu não tomo uma latinha. Quando ele vai tomar, toma já a caixinha lá, pelo menos meia dúzia. Né? Tá vendo? Ele fala, mas ele não toma todo dia, pastor. Ele toma só de final de semana. Tá bom, vai. Vamos pensar num cara então que só bebe final de semana. Estou excluindo aquele que bebe todo dia. Vamos pensar lá. Porque o cara que bebe todo dia, ele vai beber aí uma média de 2, 3 por dia. Né? O dia que tem jogo, por exemplo, quarta-feira, quinta-feira, tem um jogo lá, em Libertadores, alguma coisa assim. Aí já chuta o pau da barraca mesmo. Mas na média, na semana tem 7 dias. Um pouco ele beba 6 por semana. Mas não dá nenhuma por dia. Tá bom? Porque no domingo ele vai na igreja, né? Então no domingo ele não bebe. Pelo menos ficar com aquele pescoço mais branco, não parecer aquele pescoço de galinha pelada, né? Vermelho, né? Então no domingo ele não bebe. Então 6, vamos pensar em 6. 6 vezes 5, dá quanto? R$30 por semana. É isso? R$30 por semana. Vezes 4 semanas, dá mais quanto? 120. Então você tinha lá 150 mais 120. Arredondar a conta aqui, então vamos pôr R$300. Tudo bem? Tá. Quanto que é um salário mínimo? 1.500 para facilitar a conta. Tá? Aí esse cara, esse vício básico, um maço de cigarro por dia, uma cervejinha por dia, liberando o domingo ele na igreja, ficar com aquela zóio vermelho. Então, esse cara básico aí, ele está gastando com o vício dele uma média de 300. 300 é quantos por cento do salário mínimo? 20%. 1.500, 10% seria 150, 20% 300. E aí esse cara, que é esperto pra caramba, ele chega com o crente e fala assim, vocês são bestas, né? Vocês dão dízimo. Vocês dão dízimo. Não é assim que ele fala da gente? É. Só que o dízimo pro vício dele é 20%. E ele não vê isso. Por quê? Porque ele não anda no caminho da sabedoria. Pensa comigo, o cara se converte e ele gastava 300 por mês. Mesmo vamos imaginar que o cara se converteu e ele é fiel no dízimo. Ele ganha um salário mínimo, então ele vai dar quanto de dízimo? 150. Porque ele não tem mais o vício, quanto que vai estar sobrando por mês? Mais 150. A vida desse cara vai ser mais próspera ou menos próspera? Todo mês está sobrando R$150. Se você somar isso em 12 meses, vai dar o quê? Mais do que o 13º dele, 1.800 pontos. É como se ele tivesse o 14º. Aí esse cara que está com o 14º, ele vai lá e compra alguma coisa melhor para casa dele, não sei o quê. Aí o vizinho que continua na vida da tolice, gastando 300 por mês, fala, deve estar roubando esse infeliz. Porque onde já se viu, rapaz, eu não sei como que o cara consegue. Veja aqui, uma mudança na vida, que é simplesmente deixar os vícios, já vai trazer mais prosperidade. Só que o cara não muda só o vício dele. Esse cara vai mudar a cabeça dele em relação ao trabalho, em relação ao estudo, em relação a fazer um curso a mais, em fazer um concurso. E aí ele vai sair do patamar lá do salário mínimo e de repente ele vai estar ganhando 3, 4, 5 salários. E não tem mais o vício. Então isso vai gerar o que na vida desse cara? Pobreza ou prosperidade? O filho do cara que está no vício vê o pai lá naquela miserabilidade. Qual que é a probabilidade desse filho? É ser um menino bom, estudioso, ou ele vai também entrar no mesmo caminho do pai? A probabilidade é seguir o caminho do pai. Tem algumas raras exceções. E aí você vai determinando uma realidade para as futuras gerações. Pro filho que vê o pai se esforçando, parou os vícios, voltou a estudar, está fazendo um curso, mudou de emprego, melhorou o salário, o que esse menino vai querer?
quero ser melhor que meu pai. O pai vai incentivar ele a ser melhor que ele. Então a realidade do filho vai ser melhor que a realidade do... Ele vai ser mais próximo ou menos próximo? Vida de sabedoria. Eu não estou falando nada de Deus aqui, eu só estou falando de vida de sabedoria. Você pode até tirar Deus aqui da história. Eu não vou fazer. O simples fato de você seguir um padrão de sabedoria já vai trazer benefício para você. Só que o cara que é tolo, ele pode ser inteligentíssimo, mas é tolo na perspectiva de que falta sabedoria. Ele vai se afundar cada vez mais no vício. E se ele melhora o salário dele, aí você fala assim, agora ele está ganhando o dobro, pastor, ele ganha 3 mil. Aí sabe o que ele faz? Aumenta o consumo do vício dele. Para de comprar o cigarro lá do explode o peito lá do Paraguai e começa a comprar um de marca, que é 3 vezes mais caro. E agora está ganhando melhor. Vou fumar esse cigarro, mas quero um de marca. Vai pagar 3 vezes mais. Aí, ele não vai beber mais cerveja nacional, que é R$5 a lata. Ele está ganhando um pouquinho mais, não bebo cerveja de pedreiro. Você já viu essas conversas de bêbado? Conversa de bêbado é essa. Não, cerveja de pedreiro não bebo. Passo mal. Aí ele vai e compra uma importada. Só porque ele começou a ganhar um pouquinho mais. E se parasse ainda na importada, ainda estava bom. Mas não, aí ele vai para artesanal. Que aí ele paga já a garrafinha 30 conto. Então, mesmo ele ganhando o dobro, o que vai acontecer? Ele vai ser próspero? Não. Porque ele vai gastar 3, 4 vezes mais com o vício. E o vício que era 20%, às vezes passa a ser 40% do gasto dele agora. Aí você fala, esse cara é sábio, hein? Esse é esperto pra caramba. Você não concorda comigo? Que ele é esperto? É lógico que não, é um tapado. Mas ele não consegue enxergar isso. Ele não consegue. E por isso vive nessa escravidão da tolice, né? da falta de sabedoria. Então, a sabedoria, a vida sábia, por si só, não é porque não, Deus vai dar prosperidade. Não precisa nada disso. É só a sua mudança de vida, andando em sabedoria, já vai mudar a sua realidade em todas as áreas, inclusive no ganho financeiro, inclusive na prosperidade. Ficou claro isso aqui? Então vamos caminhar mais um pouquinho. O que mais que promete aí? Andar em sabedoria. Segurança. O verso 25 vai dizer que eu estou andando em segurança no Senhor, né? Eu vou ter a tranquilidade que o verso 24 me trouxe, e no verso 25 vai dizer, não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. O fato de andar com Deus e na sabedoria com Deus, e aqui agora eu estou colocando essa comunhão com Deus, é promessa de segurança. Deus será aquele que vai me proteger. Ele vai me preservar. Deus vai cuidar de mim à medida que eu ando com Ele. E, por fim, o verso 35, né? É o que já disse no 16 aí também, no final do 16 diz, né? Que a mão esquerda da sabedoria traz riqueza e tá o final do verso 16. A sua mão esquerda traz riqueza e honra. E o verso 35 vai dizer no mesmo sentido. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam para si a ignomínia, a vergonha, o desprezo, né? Então, um outro benefício da vida sábia é que você será honrado. As pessoas vão olhar para você e falar, fulano sabe viver, hein? Nossa, fulano tem uma postura de vida que mesmo diante das circunstâncias da vida, olha,
fulano tem alguma coisa para nos ensinar. O fulano tem alguma coisa para nos ensinar. Enquanto que aquele que vive de uma maneira a desprezar o caminho da sabedoria, ele vai ser um exemplo de chacota. Vira, às vezes, a piada do bairro, a piada da cidade. Né? A gente não vive numa cidade tão grande, mas eu vivi em Barretos, que é menor que aqui, eu vivi em Matão, que é menor que aqui, vivi em Jabuticabal, que é menor que aqui. Existem alguns personagens da cidade que se tornam icônicos de idiotice. E aí a cidade inteira fala assim, tá igual fulano. Porque aquela pessoa se torna um personagem da cidade, símbolo de tolice. Porque só apronta, só faz coisa errada, dá tudo errado ali, porque o cara não anda em sabedoria. E provavelmente quem nasceu aqui em Araraquara deve conhecer uma ou outra figura que acaba, ou do bairro, ou seja, do quarteirão, ou seja, ali da escola, né? Que você sabe, a personificação da tolice é o fulano. Né? Por quê? Porque viver fora da sabedoria gera ignomínia, gera vergonha, gera ser alvo de chacota. Enquanto andar em sabedoria traz como benefício a honra. As pessoas vão tirar o chapéu para você. Porque, puxa vida, hein? Veio de uma família pobre, olha só, ele teve sucesso na vida, olha só a postura que ele tem. Ou seja, andar em sabedoria só vai trazer benefícios. Então você tem uma listinha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 benefícios que o capítulo 3 de Provérbios te apresenta como sendo uma consequência natural por andar na sabedoria de Deus. Então, só por isso aqui, só por essa listinha aqui, vale a pena buscar a sabedoria de Deus? Lógico. Já vai mudar completamente a minha cosmovisão, o meu modo de enxergar o mundo. E isso vai me conduzir a esses 7 benefícios. Mas não é só benefício que eu quero chamar a sua atenção hoje. Para que você tenha esses 7 benefícios, alguma coisa precisa ser feita. Que foi dito aqui no capítulo 3. Porque se você fizer isso, você vai ter longevidade. Se você fizer aquilo, você vai ter tranquilidade. Se você andar desse jeito, você vai ter harmonia. Se você cuidar dessa forma, você vai ter saúde. Se você produzir ou praticar determinada coisa, você vai ter prosperidade, segurança, honra. Então, eu trouxe os benefícios já para te animar. E agora, então, vamos tratar daquilo que tem que ser feito, que é a prática, as características de uma vida sábia, que são as orientações e diretrizes que o capítulo 3 vai nos trazer. Então, vamos lá. Então, sendo assim, nós devemos aí, vamos olhar aqui no começo do capítulo 3, né? Ele vai tratar aí que eu tenho que buscar sabedoria, o ensino, guardar e tararará. E a partir do capítulo, do verso 5, ele vai fazer aqui um contraste. O primeiro contraste no capítulo 5 é: confia no Senhor de todo o teu coração. E não confie no quê? Não te estribes, não confie no quê? No teu próprio entendimento. Confiança no Senhor versus confiança em si mesmo. Para você desfrutar dos benefícios, daqueles benefícios que nós apresentamos há pouco, a primeira coisa dentro desse código de conduta, desse código de honra, é confiar mais em Deus do que em si mesmo. Aquilo que Paulo já nos ensinou, nós vimos na reunião de oração há pouco, lá em Romanos 12, verso 16, que é não ser sábio aos próprios olhos, né? Mas condescender com o que é humilde. Não vingar a si próprio, mas confiar que Deus é o justo juiz. Isso é uma postura, uma conduta de sabedoria, irmãos.
colocar a minha vida nas dependências do Deus que eu creio que é o Deus soberano. Confiar mais em Deus do que em mim mesmo. Como o Tiago diz, né? Não diga que você vai em tal lugar fazer isso, fazer aquilo, vai plantar, vai ganhar, vai vender, vai ficar rico. Não, não, não. Diz assim, se Deus quiser, nós não somente iremos, mas aí também faremos isso, faremos aquilo, e se Deus quiser, ou seja, é uma vida de dependência. Essa é um código de conduta sábio. Aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Aquele que confia em Deus, irmãos, tem tudo para receber os benefícios dessa vida de sabedoria. O dia a dia nos ensina isso. Quantas e quantas histórias já viu do cara do nariz empinado? Dá com o burro na e humilde, não, se Deus quiser, Deus vai me abençoar, a glória é dele, não sei o que, e você fala assim, isso não vai virar nada. De repente acontece, dá tudo certo. Já viu isso acontecer? Muito. Temos vários exemplos no esporte, vários exemplos na política, vários exemplos no dia a dia. Pessoas que se depositam confiança em si e que na hora H dá tudo errado. Porque negligenciam o fato de que existe um Deus soberano que cuida de tudo e de todos. Um exemplo que me marcou na minha adolescência, né, que vai fazer 40 anos agora, se não me engano, a morte de Tranquedo Neves. Os mais velhos vão lembrar da fatídica frase, quando depois, em todo o processo para terminar o período do governo militar, né, veio direto, não sei o que, ele foi eleito. Aí, qual que foi a frase que ele disse? Nem Deus me impede de subir a rampa. Não é uma coisa assim? O que aconteceu com ele? Morreu antes. Não confie em si próprio. É a pior coisa que você pode fazer. Você tem vários exemplos históricos. Né? Nem Deus afunda esse negócio. Né? Aí só um iceberg não foi suficiente. E tantas outras histórias. Algumas até fantasiosas, que a gente não sabe se é verdade. Mas muitas histórias de fato, de verdade, aconteceram quando a pessoa confiou em si próprio e se deu mal, porque não somente desprezou a soberania e a grandeza de um Deus que é todo-poderoso. Então, primeira código de honra é temor a Deus. O primeiro código de conduta é confiar no Senhor mais do que em si mesmo. Isso é um negócio difícil para a nossa geração, porque a nossa geração tem sido discipulada e disciplinada a ter uma autoestima lá na estratosfera. Né? Às vezes você vê as crianças, logo pequenininho, o cara, baixa a bola aí, negão. Se não, menos, vai mais devagar. Não, eu vou fazer, aí vai, Deus permite que dê tudo errado. Não é assim? Para humilhar o cara, para ver se o cara aprende. Mas tem gente que, mesmo dando tudo errado, não aprende. É o tolo. Não está vivendo em sabedoria. Então, para receber os benefícios lá, primeiro confronto que nós temos aqui no capítulo 3 é confiança em Deus versus confiança em si mesmo. Em quem você tem depositado a sua vida? Confiado em quem? Em si mesmo? Irmãos, um pernilongo nos pica, a gente contrai aí uma zika, uma dengue, um vírusinho miserável entra no nosso organismo e no outro dia você já não é mais ninguém, você não é nada. Não é assim? Esse Covid mesmo que serviu
os caboclos fortes, os caras nervosos, oravam pro cara, você vai morrer com 200 anos com o pé nas costas. Puf, foi. Nós não somos nada. E a vida de sabedoria me conduz a entender que a minha vida está nas mãos de Deus. Eu preciso confiar nele. Tem uma história que mexe muito comigo, que quando eu era seminarista ainda, lá no Guarujá, e tinha um casal que queria ter filhos, eles já tinham uma certa idade, fizeram lá tratamento, sei o que, e tal, engravidou. Aí, em Vicente Carvalho, no Guarujá, nós tínhamos o hospital de Santo Amaro, e não tinha uma boa fama. Né? O pessoal da própria cidade entrou no Santo Amaro, já era. Isso era fama. Né? Passou na porta, já é perigo. Se entrou, já era. Era fama na época. E aí essa irmã pegou e falou assim, não, eu tenho meu filho aqui, de jeito nenhum. Eu vou passando no hospital, não sei das quantas lá. Ah, mas tem que confiar em Deus. Não, e aqui não, vai lá. Falei, gente, quantas crianças não nascem aí todo dia? Não, sei lá. Passou o tempo de gestação, não sei o quê, chegou perto lá da semana que tinha que ser, ela passou mal e teve que ir de balsa, né, atravessar a balsa, não sei o quê, porque não queria ir no hospital Santa Marta. Foi lá para Santos. O que aconteceu? O bebê morreu. Estou no melhor hospital, no melhor médico, pagando particular para não ter problema, não sei o que. Aqui de jeito, amigo. É Deus que cuida da gente. Se fosse assim, não nascia ninguém na África. Você imagina qual que é as condições do hospital na África? Eu sei como que é, eu estive lá, morei lá, eu sei como que é. Ah, mas tem muita mortalidade. Não é verdade, tem muita mortalidade. Mas o problema não é a gestação e nem os partos. É a realidade da aldeia. A falta de higiene, a falta de cuidado, uma série de outras detalhes. Mas, se fosse assim, não nascia criança lá. Então, às vezes, você deposita confiança nos seus recursos. Não, eu estou no melhor médico. Se fosse assim, ninguém morria no Albert Einstein, no Sírio-Libanês. Tem óbito lá nesses hospitais? É lógico que tem. Você pode ter o dinheiro que for. Quem cuida da gente é Deus e tem no tempo dele. Se chegou também o tempo, você pode estar no melhor hospital do mundo. Chegou a sua vez, não tem como. A Bíblia diz que os nossos dias já estão contados antes mesmo que não existisse nenhum deles. Deus é soberano, então eu preciso confiar nele. Ah, é lógico, vou cruzar o braço, não vou fazer nada na vida. Não, não é isso. A própria sabedoria diz que eu vou, mas sabendo que eu confio em Deus. Se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus direcionar, se Deus abrir. Isso é uma postura de sabedoria. Tudo bem? O que mais? Vamos caminhar mais um pouco aqui. O verso 6, volta aí os seus olhos para Provérbios capítulo 3. Verso 6 diz: reconhece-o, ou seja, o Senhor, em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Então, reforçando essa ideia, não só a confiança, mas a dependência de Deus. Confie em Deus e dependa de Deus. Não seja sábio aos seus próprios olhos, não confie naquilo que você pode fazer, porque você pode falhar. Então, a vida de sabedoria é aquela que está em confiança e dependência de Deus, constantemente. Aquele que acha que já está com o trem tudo certo, é o cara que vai dar com os burros na água.
é a próxima história que a vaca foi pro brejo. O cara que confia muito nele e que ele considera, não, comigo, não, aconteceu com ele que ele é burro, comigo não vai acontecer. Ah, pode escrever. E você vai ser o próximo burro da história, porque vai acontecer. Tem gente que assim, não, aconteceu com fulano que o bicho é um burro, comigo não. Né? Ainda mais esses negócios de internet, agora não, fulano perdeu tudo, ele é burro, agora eu não. Eu sei a mim, perde também, está tudo errado. Cuidado, confie em Deus e dependa de Deus. O que mais? Vamos ver aí. Verso 7, final do verso 7. Então, o começo diz, não seja sábio aos teus próprios olhos. Aí tem a segunda, outra postura, outro código de conduta aí. Tema ao Senhor e aparta-te do mal. O temor do Senhor versus a prática do mal. Quem não teme a Deus faz as coisas erradas, pratica o mal. Porque não teme a Deus. Por isso que eu dou o tom nos outros, por isso que eu não falo contra, por isso que eu faço coisa errada. Porque, na verdade, quando eu estou agindo ou praticando o mal contra alguém, em última análise é porque eu não temo o justo juiz. Deus não vai fazer nada comigo, não. E a palavra de sabedoria diz, teme a Deus. E por temer a Deus, então você faz o quê? Se aparta do mal. Você vai lá de novo para Romanos 12, você vai ver essa postura. Não te deixa vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Isso é prática, é código de conduta. Praticar o bem. Aquele que pratica o mal, ele vai colher isso, mais dia menos dia. Tem esse mundo globalizado, né, de acesso com as redes sociais. Vira e mexe, esse tempo atrás recebi um videozinho, não sei nem se foi o Luciano, alguém que mandou, quando o castigo vem instantâneo. É um videozinho, o cara querendo fazer o mal pro outro, e aí filmando, né? Aí o cara vai fazer o mal pro outro, mas na hora o negócio vira contra ele. Né? É o cara que vai puxar uma cadeira do cara e a dele que quebra. O cara vai dar um susto em alguém e ele acaba escorregando, e aí ele que acaba se machucando. Já viram algum vídeo nesse sentido? Alguma sequência nesse sentido? Uns até falam, isso aqui o karma vem na hora. Né? O pessoal que usa esse tipo de expressão. Mas a pessoa que faz o mal, mesmo que não aconteça instantâneo, você pode saber, mesmo, você está plantando para colher. Você está plantando para colher. A Bíblia diz, não pague o mal com o mal, vença o mal com o bem. Teme ao Senhor e aparta-te, pula fora da prática do mal. Enquanto você está gastando tempo em maquinar e fazer o mal para os outros, você está trazendo prejuízo para si. Isso não é prática de sabedoria. Prática de sabedoria, mas o fulano fez isso. O problema do fulano. Romanos 8, não vingueis a vós mesmos. Eu sou o Senhor, a mim me pertence a vingança. Se eu achar que eu tenho que dar uma chapuletada naquele cara que fez mal para você, sou eu que vou fazer. Viva a sua vida, foque na prática do bem. E isso é temor, isso é conduta, é código de conduta, é código de honra. Deus abençoa aquele que está focado na prática do bem. Quanto mais tempo você investe em pensar em fazer o que é mal, ou na prática do mal, isso vai trazer prejuízo para você. Então, código de conduta, aparta-te do mal. Você quer viver sabiamente? Receber os benefícios que nós já listamos lá? Então, pratique o que é bom. Vença o mal com o bem. Mas o fulano fez isso comigo. Não tem problema. Romanos 12, seguindo a mesma linha, ele vai dizer, se o teu inimigo tem fome, faz o quê? Costura a boca dele. Não, pode comer. Não vai fazer o mal para ele. O teu inimigo tem sede, o que você faz?
Dá vinagre para ele. Não, dá de beber. Porque isso amontoará brasa viva na cabeça. Pô, eu estou fazendo mal para ele, ele está tratando bem. Isso vai consumir o cara. E você, meu amigo, vai ser alvo da benevolência de Deus. É por isso que você não precisa temer a investida dos inimigos. Porque o Senhor vai ser a sua segurança. O benefício que nós vimos aqui no capítulo 3. Não temas o pavor repentino e nem a arremetida dos perversos quando vier. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem pegos na armadilha, né? Na arapuca. Deus vai ser o seu protetor. Então, não perca tempo em ficar maquinando, em vingar, em fazer o mal, em pagar o mal com o mal. A conduta de honra é pratique o que é bom. Tem uns que mudam, tem outros que não. Continuam fazendo mal, mas o nosso padrão não é... Depende do outro. É o temor a Deus. Eu não vou fazer o bem, o cara mudar. Eu vou fazer o bem porque eu sei que é o meu dever diante de Deus. Essa é uma conduta, é um código de honra, é um código de conduta diante de Deus. Mesmo que todo mundo faça o mal, eu vou fazer o bem. Isso vai trazer benefício para mim. Eu vou dormir tranquilo à noite. Eu vou estar em paz, eu vou estar suave, eu vou deitar suave. Agora o cara fica maquinando, não, vou puxar o tapete. Esse cara não vive. Esse cara se angustia, esse cara se estressa, esse cara adoece. Porque planejar fazer o mal, irmãos, esse negócio corrói a gente por dentro. Quanto mais tempo você ficar gastando em planejamento de fazer o mal, mais você vai adoecer. É código de conduta. A palavra de sabedoria é: aparte-te do mal. Não pague o mal com o mal. Vença o mal com o bem. Amontoe brasa viva na cabeça do seu inimigo. E o Senhor é que vai ser aquele que vai te dar a recompensa. Fica tranquila. Ah, o fulano fez isso comigo. Ah, tomou minha herança. Não vai brigar com o mar. Não esquenta a cabeça, não. Eu conheço, né, várias histórias nesse sentido, mas uma que às vezes a gente fica tão indignado com as posturas malvadas das pessoas, que quem adoece somos nós. Tem um irmão querido, né, já falecido, desenvolveu uma doença autoimune por causa da raiva. O sócio roubou tudo que ele tinha, deixou ele na miséria. O cara ficou com tanta angústia, tanta raiva daquele negócio, querendo tanto ver o cara que deu tombo se definhar, que quem acabou definhando foi ele. Ainda bem que nesse processo ele se converte, Deus cuida dele, mas depois que o cara deu o start na doença, ele não volta mais. Ainda mais doença autoimune. Foi pro céu, louvado seja Deus, foi salvo, perdoou depois, né? Limpou o coração, mudou a cosmovisão. Depois que mudou a cosmovisão, Deus é fantástico, né? Aí o cara muda, ele sossega o coração, aí ele ganhou a ação na justiça que ele tinha, ainda teve um final de vida próspero, reconciliou com filhos, né? Viveu, o pessoal sabe o que eu estou falando, viveu bem no final da vida, ainda deixou a esposa ainda amparada, Deus ainda foi bondoso. Mas o cara deu start a uma doença autoimune por causa da raiva, do ódio. Então, não compensa. Não compensa. Confio no Senhor, dependo do Senhor, Deus é o meu vingador. Se ele achar que deve vingar, se ele achar que também não deve, a minha confiança vai estar em Deus, eu vou fazer o que eu tenho que fazer dentro desse código de honra, dentro desse código de conduta. Praticar, vou me apartar. Tudo bem até aqui? O que mais? Verso 9, Provérbios 3:9.
Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e com consequência a prosperidade. Se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui nós temos honrar a Deus com os bens ou esbanjar em prazeres, né? Que é o contrário. O homem sem Deus é o cara que vai gastar 20% do salário dele com vício, mas não quer honrar o Senhor com 10% da fidelidade dele. É a lógica do homem sem Deus. E isso que nós fizemos uma conta baixa. Porque se você for considerar o cara que vamos comer 3 maços por dia, vai. Eu conheço um monte de gente. Acende um cigarro atrás do outro. 60 cigarros num dia. O cara bebe lá 900 ml, 2, 3 garrafinhas dessas por dia. É o chamado bar tira, né? Pessoal, tudo que o cara ganha, o bar tira. O cara já tem cadeira cativa no boteco. Não é só num, não, é em vários. Da casa dele, do trabalho até na casa dele, tem 5 botecos, ele vai parar no 5. Não é assim? Funciona? Aí esse cara fala, não sei, o salário não dá pra nada. Não vai encher os seus celeiros mesmo, não vai transbordar. Você não está honrando aquele que te dá saúde, que te dá o pão de cada dia. É simples. Honra o Senhor com os teus bens, versus esbanjar em prazer. E às vezes o que acontece? Um princípio de sabedoria que a Bíblia ensina desde Gênesis, né? Anos de vaca gorda, ajunta não. Ou como Salomão vai dizer, lança o teu pão sobre as águas, depois de muito dia você vai ter ele de volta. É isso? Essa analogia. Tem gente que nos anos de vaca gorda esbanja. Aí Salomão diz, os anos ruins vão ser sempre mais do que os anos bons. O dia mau, tem mais dia mau do que dia bom. Né? E aí vem os anos da vaca magra. E aí? Aí o cara pena. Por quê? Porque ele não viveu com sabedoria. Aí o governo tem que ajudar o miserável, porque senão vai morrer. E aí vem uma prática de injustiça. Quem trabalhou direitinho, quem andou direitinho, vai ter que suprir o miserável que não soube lidar com sabedoria. Tive pessoas na minha família, né, que vivia cada dia. Usava até o termo, basta cada dia o seu próprio mal. A Bíblia nunca proibiu você planejar e juntar, não. Muito pelo contrário, a Bíblia te incentiva o planejamento. É lógico que você não vai viver ansioso com o dia de amanhã. O que é proibido é a ansiedade, não o planejamento. Não, meu Deus, se você botar aqui, vai mesmo, sabe? Mas você tem que viver dentro de um padrão de sabedoria. O que José do Egito fez? Juntou nos 7 anos de vaca gorda. Ampliou o celeiro, papapá. Veio os anos de vaca magra, o Egito não passou a perda. Os outros países passou, tanto que vinha tudo comprar do Egito. Mas o Egito tirou de letra, porque planejou. Não é assim? E aí, muitas pessoas não vivem nessa postura de sabedoria. Tem gente que chega dia 1º, o salário daquele mês já foi todo no dia 1º. Você vai, cara, muda, você tem que mudar alguma coisa. Enquanto você não conseguir ganhar mais, você vai ter que se adaptar à sua realidade, velho. Separam tanto. Mas o que é? O cara quer ter um iPhone 16. O cara quer ter plano de internet em casa e no celular. O cara tem lá 2, 3 cartão de crédito.
não vai dar certo, cara. Você não está vivendo com sabedoria. Tem gente que sabe trabalhar com cartão de crédito para concentrar pagamentos e tudo mais. Beleza, esse cara paga sempre a fatura cheia, nunca vai ter problema. Agora, tem gente que não sabe, não pode ter. Não pode ter. Se tiver, ele não aguenta a tentação. Então, sabedoria, você tem que joga fora. Cancela o contrato. Porque senão não vai ter prosperidade. Vai ser saquetel furado. Tá tudo estourado, pagando o mínimo de tudo. Vai dar uma bagunça. Já rasga agora, não precisa sair esperando sair. Não adianta. Não adianta. Não adianta. É vida com sabedoria. Se você não tiver sabedoria, não vai ter prosperidade, irmão. Você vai estar dando viva bode. É saquetel furado. Você tem que... A Bíblia diz que veja o que você precisa mudar na sua vida. Pois não, meu irmão. Ele vai. Mas acomoda. Mas o problema é que o acordo, a pessoa não faz acordo. O problema do acordo é que o acordo geralmente é sobre a multa. Eu tenho um conhecido lá em Barretos, ele não paga IPTU. Ele fala, não, depois a prefeitura, no final do ano, ele negocia, ele dá 50%. Meu amigo, ele está dando 50% em cima da multa, 80% em cima da multa. O valor do IPVA não vai dar um desconto de 80% do valor do IPTU. O IPTU vai continuar o mesmo valor. Ele vai dar desconto em cima da multa. Então não é negócio para você. O negócio é você pagar à vista com 20% de desconto no valor do IPTU. Já que veio o 13º, em vez de você querer dar presente até para a prima da sogra, paga suas continhas. Com desconto. Em janeiro vai ficar livre. Não vou dividir. Cara, 20%, às vezes 10%, geralmente eles dão, né? 10% é muito. Quando você está com a economia aqui no Brasil, 10% é muita grana. Se você tiver condição de pagar o IPVA, o IPTU lá, liquidou, para de comprar presente para o sobrinho da tia da avó, esse cara, no dia que você morrer, nem no seu velório ele vai, esse miserável. Não tem que ficar fazendo graça para os outros. Você tem que cuidar da sabedoria da sua vida. Aí vai sobrar dinheiro, você pode ter certeza. Mas se você começar por esses caminhos, não vai ter prosperidade. Não tem outro caminho. É o filho pródigo. Você vai gastar, pagar coisa dos outros e você vai ficar na pindaíba. Vida de sabedoria. Então, honrar a Deus. Porque se você tem temor a Deus, inclusive como você usa o seu recurso, o seu dinheiro, vai sobrar, você pode ter certeza. Vai ter prosperidade. Vamos caminhar mais um pouco aqui para a gente estar chegando no final. Verso 11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. O verso 12 diz, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Outro princípio de conduta aqui, de honra, né? Conduta, código de conduta. Tem situações na vida, irmãos, que Deus aplica sobre nós, de disciplina, que é para o nosso bem, que é para o nosso crescimento. Quanto mais eu rejeito as provas que Deus me dá,
mais eu vou ser reprovado e mais eu vou ter que ficar patinando naquela prova. É uma analogia que eu faço que é com a prova da escola. Você está na primeira série lá da escola. Se você reprovar na prova da primeira série, você vai para a segunda? Não vai. Você só vai para a segunda na hora que você passar na prova da primeira. Deus não tenta ninguém, mas a Bíblia diz que Deus nos prova. A diferença é que Deus nos prova com o objetivo da nossa aprovação, enquanto Satanás nos tenta para a nossa reprovação. Mas Deus vem com disciplina, vem com provas sobre a nossa vida, que é para o nosso aperfeiçoamento. Enquanto você ficar brigando com a prova, ao invés de passar por ela, mais tempo você vai ficar patinando. Você só vai para a segunda série se passar na prova da primeira. Você só vai para a terceira se passar na prova da segunda. E assim sucessivamente. Então, dentro desse padrão de sabedoria, aceite a repreensão de Deus. Aceite as provas. Aceite a disciplina. É o seu crescimento. Ao invés de você abandonar Deus. Rejeita a Deus. Não, eu não quero mais saber de Deus, não. Você está reprovando, você vai ficar patinando na vida. Comecei na igreja e parece que minha vida ficou mais difícil. Que bom que ficou difícil. É Deus te provando para você ser um cara melhor. Justamente para você ter maturidade, justamente para fortalecer a sua fé, fortalecer a sua esperança, a sua perseverança. Aí na primeira dificuldade, não quer. Vai ficar patinando na vida. Nunca vai chegar na sabedoria para lidar com os problemas da vida. Se nunca ninguém te contou, deixa eu te contar uma coisa. Primeiro, colinho da Páscoa não existe, Papai Noel também não. E a sua vida só vai piorar, mano. Porque você vai envelhecer, você vai adoecer, as pessoas mais velhas você vão morrer. Mas não tem jeito. É o decurso natural. Uma vez a pessoa chegou para mim, a mãe tinha 99 anos, morreu. Por que minha mãe morreu? Porque sua mãe era velha. Está 99 anos, pelo amor de Deus. Você quer que ela viva até quando? É uma coisa básica, mas tem gente que não consegue entender essas situações da vida. Quer que a mãe viva até 500 anos. Não vai viver, meu amigo. O limite que Deus estabeleceu é 120, que a Bíblia põe. Né? Alguns ali batem isso, mas é muito raro. Aí a pessoa 99. Cheguei lá, inclusive, né, porque eu já estava acamada, já estava. Chegava para ver como que tá, minha mãe. Vai, aqui para cima tá bom, só a cabeça tá bom. Daqui para baixo não tá. Né? Aí me chamaram lá correndo, porque ela estava passando mal, tal, saí da igreja, estava dando atendimento da igreja, terminou, fui lá. Ela estava fui fazer uma oração. Irmã, a senhora está em paz com Deus? Não, estou em paz, pastor, estou tranquilo. Então, o senhor tem que estar se preparado para se encontrar com o Salvador. Aí ela, meu Deus, não fala uma coisa dessa. Ela tem 99 anos. Daqui para baixo já não está funcionando nada. O que mais que você quer? Ainda bem que daqui para cima está funcionando, ela está lúcida, ela reconhece Jesus como Salvador dela, vai morrer feliz com o Senhor. Foca na coisa boa, mas tem gente que não quer passar pela prova. E aí se desiste, rejeita o Pai, rejeita o Senhor, rejeita a disciplina, rejeita a prova, rejeita a situação, porque não está preparado para aquilo, ou seja, não é sábio. Irmãos, nós somos entregues à morte todo dia. Não precisa ser velho para morrer, pode morrer qualquer hora. Então viva a vida nesse sentido, de aproveitar aquilo que Deus está te dando. Mas morreu, e aí? Faz parte da vida. Aquele que tem sabedoria, ele sabe que isso faz parte da vida. E ainda mais quando a idade vai caminhando. Né? Senhorinha lá,
A dona Palmira, não sei se o pessoal de Matão vai se lembrar dela, uma senhorinha lá. 99 anos. Os filhos não queriam que morresse, mas não queria que morresse, porque senão ia perder o quê? Morreu já era, né? Não ia ter mais aposentadoria da vovó. Aí você vê, por que a pessoa, então, é porque ama, quer que viva 200 anos? Não. Tem que aprender com as situações da vida. Faz parte. E isso é vida de sabedoria. É código de conduta. Então, as provas, as situações, as disciplinas que Deus muitas vezes vai colocar na nossa vida, eu não posso rejeitar isso. Eu tenho que aprender. Isso é vida sábia. Isso é código de conduta bíblico. Saber lidar com as situações. Você tem tantos exemplos de personagens bíblicos que passaram por situações piores do que você vai passar. Todos eles se mantiveram firmes e sábios na presença do Senhor. Serve de motivação para nós. Caminhando para o fim, irmãos, verso 19. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Com inteligência, estabeleceu o céu. Então veja só, olha o padrão de quem que nós estamos falando. Nós estamos falando de alguém que é Senhor e com sabedoria criou todas as coisas. Com inteligência estabeleceu o céu. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem, as nuvens destilam o orvalho. Ou seja, ele é o Deus que criou e que providencia a manutenção de tudo. Filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos. Não esquece. Você tem a possibilidade de andar com esse Deus que é o top de tudo. Guarda a verdadeira sabedoria, guarda o bom juízo, o bom siso. E aí vem os benefícios que serão vida para a tua alma, a dor do teu pescoço, andará seguro, tarará, tá. Então, veja, dentro desse código de conduta, andar com Deus ou desprezar a Deus. Andar com Deus é um caminho de sabedoria. Afinal de contas, eu estou andando com aquele que fez tudo. Que é o Deus que criou todas as coisas, que é o Deus providente, que mantém todas as coisas, que mantém a terra na sua inclinação, na sua rotação, para que a gente tenha as estações do ano, que mantém a distância do sol, porque se fosse um pouquinho mais perto já estava todo mundo torrado. Ou seja, é um Deus que milimetricamente estabelece todas as coisas. Se tem um cara que você tem que andar com ele, é com esse cara. Que é o Senhor soberano, grandioso, supremo, conhecedor de tudo e que é o que manda em tudo e todos. Então o caminho de sabedoria é quem que eu vou dar ouvidos? Para Deus. A palavra dele tinha que ser, de fato, a minha única regra de fé e prática. Porque aquilo que ele diz é o que eu deveria ouvir. Ele é o Senhor que fundou todas as coisas. Ele que estabeleceu todas as coisas. Aí a gente fica correndo atrás de guru. Eu sou seguidor de um cara. Nossa, só atrás do amigo. Você tem acesso direto à fonte. A palavra de Deus. Medita nela. Jesus disse para você, examine coisas das Escrituras. É nela que está a fonte da vida. Se alimente dela. Aí, estou seguindo agora um pastor, daí passa o tempo, o pastor cai. Aí o cara desanima. Para de seguir homens. Ande com Deus. Isso é conduta. É código de conduta. Deus nos concedeu o seu Espírito, irmãos, para abrir o nosso entendimento, para nos iluminar, ter o pleno entendimento da sua palavra. Eu não preciso. A promessa do Antigo Testamento é que quando viesse o Messias, o Senhor enviaria o seu Espírito, ninguém mais ia precisar ensinar um ao outro, o Senhor mesmo nos ensinaria. A questão do pastor é só uma função dentro do corpo de Cristo. Mas você tem acesso ao Pai, você pode andar com Deus.
desfrutar disso. Isso é código de conduta. Andar com Deus, ao invés de desprezar. Procura a fonte, vai para a fonte primária, vai para os pés do Senhor. É ali que você vai receber instrução para. Um outro ponto aí é agir de modo justo, né? Ou agir de modo malvado. O verso 27, na mesma linha lá do praticar o bem, ele diz: não te furtes a fazer o quê? Fazer o bem a quem de direito. Ou seja, pratica coisa boa. Ande de modo justo. Isso aqui é código de honra, é código de conduta. Estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei se você tem agora contigo. É aquilo que João vai dizer na sua carta, né? Não ame só de palavra, ame de fato de verdade. Se você tem como socorrer, vai e socorre. Não diga para o teu irmão, vai em paz, eu vou orar por você. Não, socorre. Se você tem condição de fazer, faça. Tiago vai dizer, você que sabe que deve praticar o bem e não faz, nisso você está pecando. Você não está andando de acordo com esse código de conduta de sabedoria. Não vai ter benefícios. Tem gente que é malvada. A Bíblia diz que maldito é aquele que fica com o dinheiro do jornaleiro. O que é o jornaleiro? É o cara que trabalha por dia, por jornada. É o diarista nosso. Tem gente que o cara está, às vezes, precisando, está desempregado, alguma coisa e tal, aí ele chega, não posso fazer um serviço aí? Não, tudo bem. Vai lá em casa, senão você vai fazer a jardinagem lá de casa. O cara vai, solão de 30 graus, vai lá, faz a jardinagem, não sei o que, tarará. Você não chega em casa, você sabe que tem que pagar o cara. Aí o cara tá precisando, cadê o fulano? Ah, não chegou ainda. Aí ele vai te pagar. Ah, não chegou ainda. Posso esperar? Agora, você fica lá. Tem mulher que fica, o cara tá aqui. Tem não. Enrola mais aí que o cara não foi embora ainda não. A gente quer assim, malvadeza. Aí chega, o cara vai embora, deixa eu ir lá. Chega lá, o cara, cara, mas hoje não tem condição de pagar. Volta amanhã. A Bíblia diz que Deus compra a briga desse cara. E você não ficou devendo pro cara do diário, você ficou devendo para Deus. E Deus vai cobrar isso de você. A pior coisa que você pode fazer é explorar as pessoas. Isso é prática de tolice. Deus vai pesar a mão, porque você está agindo de modo injusto. Se você não tem dinheiro para pagar o diarista, então não contrata o serviço do cara. Não pede para a mulher ir lá fazer a limpeza, ir lá passar a roupa. Se você não tem, não faz. Anda com a roupa amassada, miserável. Porque se você fizer isso, você está comprando briga com Deus. Maldito é, a Bíblia vai chamar você. E tem gente que faz isso de safadeza. Ele já sabe que ele não vai pagar. Ele chama, espera a pessoa fazer o serviço, aí depois chega para a pessoa e fala, não, você não vai hoje. Só sexta-feira eu vou ter dinheiro para pagar. Mas o cara já fez o serviço hoje. Né? Por que você não chamou na sexta, então? Que era o dia que você ia ter dinheiro. Você está comprando briga com Deus. Isso é uma prática de tolice. O sábio, ele faz o bem. Ele leva prejuízo. Porque o verdadeiro amor, ele não busca o seu próprio interesse. Às vezes, irmão, a gente vai ajudar as pessoas, nem pelo trabalho que ela vai fazer. Você vai ajudar, você vai ajudar. Se o cara não fizer, aí é melhor o cara cair te devendo. Vou te dar aqui um princípio de sabedoria. Às vezes tem uns caras que também é miserável, a vida inteira vai viver daquele jeito lá. Não vai mudar. Aí o cara vem e pede para você ajudar ele lá, para ele arrancar
um matinho lá, não sei o que. Tudo bem. Paga o carro. Dá 10 a mais, 20 a mais. Porque agora quem vai ficar devendo é ele, não você. Ou se você pagou, o cara não fez, pelo menos ele nunca mais vai te encher o pipa pedindo serviço. Porque ele sabe que ele está devendo. É livramento. Às vezes você fazer o bem pro cara, você está se livrando de um problema. E aí o cara vai chegar e falar, meu amigo, eu já te paguei um dia, você nem fez o serviço aí. Pronto, o cara não tem mais o que pedir pra você. Se o cara é tranqueiro. E tem gente que também está nessa situação porque é tranqueiro. Então, uma forma que você está fazendo bem, ele que ficou devendo você, e você está se livrando de um problema mais. Então, a conduta aqui de fazer o bem só vai te trazer benefício. Ah, perdi um dia de serviço que eu dei a mais. Cara, você ganhou. Principalmente se o cara não faz serviço direito. Porque aí você fica ajudando o cara, pagando dinheiro. O cara só faz o trem lambão. Não sei se você já viveu. Eu já vivi também. Você tá pouco, porque aí o cara não te pede mais serviço e você tá livre desse cara. Pronto. E ele não pode falar, não, você pedir ajuda pro fulano, fulano nunca me ajudou. Não. Fulano, inclusive, eu tô devendo pro fulano. Eu te contei já a história do vintão. Meu amigo, eu tenho uma beleza pra mim, que eu tenho trazido alegria pro meu coração, porque o cara que tava me devendo vintão, eu evitei o problema. Às vezes, o perder no fim da história é ganhar. Que a Bíblia manda você fazer sempre o bem, agir de modo justo. Então, se você contratou, paga. Não diga ao teu próximo, vai e volta amanhã. Então tu darei. Se tens agora contigo. Se você tem, já faz. Já realiza, já ajuda, já faz o que tem que fazer. Isso é prática de bondade. E por fim aqui, verso 34. Certamente Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça a quem? Aos humildes. Seja humilde. Porque os sábios herdarão honra. Os loucos tomam sobre si ignomínia. Então você vai, caminho de sabedoria, andar em humildade. Caminho de tolice, ser soberbo, resistir em soberbo. Veja, o humilde, e aqui não tem posição social, a pessoa humilde, ela sempre vai ter o respeito e honra em qualquer lugar. Pode ser a posição que você tiver. Pode ser o CEO da empresa. Se você for humilde, você vai ter honra em todo lugar. Agora, o cara que é soberbo, ele pode ser chão de fábrica. O cara vai ser uma mala em qualquer lugar que ele for também. Caminho de sabedoria. O código de conduta é: viva em humildade. Deus dá graça aos humildes. Deus exalta os humildes. Você tem vários textos na palavra do Senhor que diz que Deus se alegra com aquele que se faz humilde. Enquanto Deus vai lá e pesa a mão sobre o soberbo. Então, ande em humildade. Então, recapitulando aí rapidamente, confie em Deus em vez de si mesmo, dependa de Deus ao invés de depender de si mesmo, tema a Deus e fuja da prática do mal, honre a Deus com seus bens ao invés de esbanjar, aceite as provas, a repreensão de Deus ao invés de abandoná-lo, ande com Deus ao invés de desprezá-lo, haja de modo justo ao invés de ser malvado, seja humilde ao invés de ser soberbo. Ou seja, viva de acordo com o código de conduta, com o código de honra da sabedoria. E aí todos aqueles 7 benefícios que nós estudamos no início serão aplicados sobre a sua vida como uma consequência natural de andar em sabedoria. Concluindo, os sábios possuem características que podem então ser resumidas em um código de honra, um código de conduta.
todos esses pontos que eu pus, eu sintetizo naquilo que Miqueias vai dizer, né? Pratique o que é justo, haja de modo reto, ame a misericórdia, ou seja, faça o bem, seja bondoso, e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Tema e obedeça ao Senhor. E isso certamente trará benefício para todas as áreas da sua vida. Para terminar, abra a sua Bíblia lá em Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, verso 8. Vamos ver tudo junto, todos juntos? Miqueias 6, 8. Diz assim, pois a palavra do Senhor. Achou aí? Miqueias, capítulo 6, verso 8. Diz assim, ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Vamos lá, o que Deus pede de mim e o que é bom para eu fazer. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus, humildemente com o teu Deus. Prática da justiça, ou seja, agir de modo reto, faça o que é certo, ame a misericórdia, faça o bem, ande de modo bondoso e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Ou seja, tema a Deus e obedeça os seus princípios. Esse é um código de honra que a palavra de Deus nos ensina para vivermos em sabedoria e recebermos os benefícios que Ele nos promete. Você sintetizar nesses três, entender e praticar esses três como código de conduta, certamente aquelas bênçãos que nós mencionamos será aplicado na sua vida. Pode ter certeza disso. Amém?